Olá, turma do sétimo ano. Estamos aqui para a nossa primeira aula de geografia, né, a nossa videoaula. E eu gostaria que neste momento todos pegassem seus livros, abrissem na página 42 e 43 e vamos estudar a aula de hoje. O tema da nossa aula é um lugar chamado Brasil, a conquista do espaço brasileiro. Então, gostaria que neste momento todos acompanhassem a leitura. Então, diferentemente da América Espanhola, no Brasil português não foram encontrados inicialmente metais preciosos. Esse fato obrigou a coroa a criar a estratégia de exploração das terras recém-conquistadas, que restituísse os pesados investimentos das grandes navegações e conquistas ultramarinas. Isso acarretou a exploração inicial da terra na forma de grandes lavouras, e a penetração para o interior da civilização lusa e brasileira, mestiça pela busca de metais preciosos, além da presa do nativo e da criação do gado bovino, fatos que acarretariam uma expansão lenta, porém continuada, do espaço territorial luso-brasileiro, oposto ao que ocorreu com as áreas coloniais espanholas na América, que sofreram um processo de fragmentação espacial após a independência. Então, como os portugueses, eles investiram bastante, nas suas grandes navegações, tiveram altos investimentos, isso custou muito caro para eles. Então, eles precisavam pagar seus altos investimentos, gastos nas suas viagens. Então, como eles não encontraram os metais preciosos, eles tiveram que criar estratégia de exploração das terras recém-descobertas, que restituíssem, ou seja, os gastos que tinham investido nas grandes navegações. Eles precisavam encontrar algo de grande valor, então por isso que eles estavam à busca dos metais preciosos. Então tudo isso, acarretou a exploração das terras na forma de grandes lavouras. Então, como eles não encontraram de início os metais preciosos, eles começaram a exploração das terras descobertas. Então, eles começaram a adentrar para o interior da civilização encontrada, ou seja, os indígenas, em busca dos metais preciosos. Além da presa do nativo, que eles começaram a utilizar os índios e da criação do gado bovino, a utilizar também o gado, como meio de transportes, fatos que acarretariam uma expansão lenta. Então isso começou de forma lenta, eles começaram a adentrar para o interior das novas terras recém-descobertas, mas isso aconteceu de uma forma lenta. Mas mesmo sendo uma expansão lenta, eles continuaram a explorar o espaço territorial, ou seja, diferentemente do que aconteceu com as áreas espanholas na América, do outro lado, que eles encontraram os metais preciosos. Mas isso foi um processo que sofreu depois, que sofreu grande fragmentação após a independência. Depois que o Brasil se tornou independente, houve também essa questão da fragmentação que ocorreu devido à exploração da América, ou seja, da Espanha, dos espanhóis. Mas como foi que tudo isso começou? Então, ao chegar ao Brasil, os portugueses, com suas armas de fogo, seus vidros coloridos, panos e tecidos, estabeleceram-se ao longo do litoral, uma vez que a única riqueza encontrada foi o pau-brasil, ou ibirapitanga, que era um pau de tinta vermelha, como era chamado pelos nativos, ou seja, pelos indígenas. A tinta da madeira tinha um bom valor comercial na Europa, que foi o motivo mais do que suficiente para que os nossos conquistadores portugueses começassem rapidamente a derrubar a Mata Atlântica. Os nativos utilizavam alguns dos presentes que era dado pelos portugueses, como os facões e machados, pelos amigos que eles chamavam de caraíbas portugueses, para cortar as árvores e depois carregar-se as toras para os navios. Então, eles utilizavam os índios para fazer esse trabalho.
Então, essa exploração da mão de obra fundamentava-se na crença de que trabalho pesado não era apropriado para gente ou cristão, e sim para animais supostamente seres sem alma, no qual os portugueses viam os índios, né, como seres selvagens. Então eles começaram a utilizar os índios para fazer esse trabalho de cortar madeira e levar as toras até os navios. Então os europeus, eles, juntamente com os europeus, quando eles vieram, né, para o Brasil, trouxeram com eles também várias doenças, como a peste, a varíola, a tuberculose e as infecções sexualmente transmissíveis. Coisas que os índios não conheciam, né? Não tinham conhecimento de doenças, ou seja, não tinha essas doenças. Traziam também bons objetos de troca, os quais em uma inocente barganha trocava aos montes nos primeiros contatos com os nativos. Então era assim que era uma forma dele ganhar os indígenas, era fazendo a troca, né, de presentes. Então, como os índios não conheciam, então eles aceitaram numa boa, então eles utilizavam a inocência dos índios para isso. Sem encontrar minerais preciosos, os espanhóis e também os portugueses, eles começaram a perceber que que as maiores riquezas daquela terra recém-descoberta era o seu solo fértil, né? E também o clima quente e úmido, que era propício para a introdução do cultivo de cana-de-açúcar. Então, como tanto os espanhóis como os portugueses, eles não encontraram, né, os metais preciosos, o qual eles procuravam, eles começaram, como eles adentraram as terras, né, eles começaram a perceber que as riquezas daquela terra estavam no seu solo, ou seja, era o solo fértil, o clima era favorável, né, e era propício para o cultivo da cana-de-açúcar, da qual se produzia o açúcar, que daquele tempo era um produto de grande aceitação na Europa, na época, né? Dava muito lucro para eles. Então aí nós temos a imagem abaixo, né, que retrata a questão da chegada dos portugueses, né, o primeiro contato que eles tiveram com os índios, então a gente pode perceber os indígenas, então aí eles estão chegando, né, ao litoral. Há 480 anos chegaram ao Brasil as primeiras mudas de cana-de-açúcar. Oficialmente em 1532, por Martim Afonso de Souza, ele trouxe a primeira muda de cana ao Brasil. Iniciou seu cultivo na capitania de São Vicente, onde foi construído o primeiro engenho de açúcar. Então, as primeiras mudas que aqui chegaram eram provenientes da Ilha da Madeira, em Portugal, e com elas também chegou todo o maquinário para a produção do açúcar. Então, a gente pode perceber que, e como eles viram que o solo do Brasil era fértil, né, e também o clima era favorável, então eles começaram a pensar assim. Então, foi trago para o Brasil a primeira muda, né, de cana, e aí se iniciou o seu cultivo aqui no Brasil. Então, começou lá na capitania de São Vicente. Desse modo, desse momento em diante, o açúcar passou a ser seu principal produto de exportação brasileiro durante pelo menos os 100 anos seguintes. Então, o cultivo da cana-de-açúcar durante todo esse tempo devastou imensa área da Mata Atlântica, vegetação originária dessa região. À sua sombra surgiram os primeiros povoados como Olinda, né, São Sebastião e outras atividades complementares ou paralela, como a criação de gado e também a cultura do fumo. Ao longo do ciclo do açúcar deu origem a um grande período de prosperidade, porém foram dizimadas populações nativas, né? Os índios começaram, muitos desapareceram nessa época, eles começaram a utilizar os índios e eles não suportaram esse trabalho pesado. Então, para concluir a nossa aula, eu gostaria de passar uma atividade para casa, onde vocês vão criar um texto descritivo falando a respeito da situação do Brasil, caso o Tratado de Tordesilhas ainda fosse válido. Então, vocês vão criar esse texto, viu? Descritivo, e vão falar a respeito da situação do Brasil, caso o Tratado de Tordesilhas ainda fosse válido. Então, vocês vão fazer essa atividade no caderno e quando eu tiver a oportunidade, eu vou estar corrigindo a atividade de cada um. Então, essa foi nossa aula de geografia. Espero que todos tenham compreendido. Até a próxima. Fique com Deus.